E a pública, desembargador Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus, neste domingo. Os 3 mortos foram decapitados. Essa guerra vai longe. Confiram no vídeo a seguir. 5 presos foram mortos em uma nova rebelião numa prisão de Manaus, que teria começado durante a madrugada. A cadeia pública é a mesma que recebeu os detentos transferidos depois do massacre em presídios da capital do Amazonas e que resultou na morte de 60 pessoas. Eu vou conversar com a repórter Maríndia Moura. Oi, Maríndia, muito bom dia. Como é que está a situação por aí? Oi, Luciano, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, agora, neste momento, está mais tranquilo, viu? Mas a gente já passou momentos bem tensos aqui desde o final da madrugada aqui. Olha, ainda a gente tem imagens de familiares que estão aqui aguardando informações. A rua aqui, a Avenida 7 de Setembro, uma das principais do centro aqui de Manaus, está interditada. Agora, como eu falei, Luciano, está calma a situação. Mas a rebelião, de acordo com informações de familiares, enfim, e pessoas que estavam lá dentro mesmo, começou no início da madrugada, por volta de 1h dessa madrugada. 5 presos, como você disse, foram assassinados. A informação que a gente tem é de um funcionário da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado, que veio aqui na frente mais cedo falar com os familiares. Houve um clima bastante tenso, porque, claro, as famílias estavam aqui querendo informações, querendo saber os nomes, quantos haviam morrido, enfim, as viaturas do IML estavam aqui na frente, então ficava aquela expectativa, quantos corpos vão ser retirados. É bem delicado, viu, Luciano, porque essa cadeia pública que fica, como eu disse, no centro de Manaus, ela já foi interditada, ela parou de funcionar, desativada em outubro do ano passado. Isso pelo Conselho Nacional de Justiça. Foi uma determinação do Conselho, justamente por conta da superlotação que havia aqui e também pela estrutura física. Essa cadeia, Luciana, ela tem mais de 100 anos, o prédio. Então, você imagina como é que ficam as condições lá dentro. E aí, com aquela rebelião que houve no domingo passado, com as mortes, né, 60 mortes, os presos, mais de 280, foram transferidos para cá. Porque, segundo o governo do estado e a Secretaria de Segurança, não havia outro lugar, entendeu? Foi uma questão de emergência trazer esses presos para cá. Na sexta-feira dessa semana, sexta-feira agora, a última sexta-feira, houve o início de rebelião aqui, porque os presos reclamavam justamente da falta de espaço. Houve o início de rebelião, foi controlada, né, por policiais, enfim, pela Secretaria de Segurança, e aí o secretário chegou a dizer, o Sérgio Fontes, que eles teriam um espaço maior, que estava previsto uma reforma e tal, mas a situação ficou bem mais complicada, né? A gente vive aí uma semana de muita tensão aqui em Manaus, de um clima de insegurança muito grande, justamente por conta da rebelião do domingo passado, né? E agora, quando a gente pensava que a coisa estava mais tranquila, mais essa rebelião. A gente não tem ainda os nomes nem as circunstâncias dessas mortes, mas algumas informações não oficiais são de que pelo menos 3 foram decapitados e 2 foram queimados. A gente aguarda ainda uma entrevista coletiva da Secretaria de Segurança Pública para a gente ter mais essas informações, mais detalhes. Isso deve acontecer ao longo do dia, Luciano, mas assim, o clima é bastante tenso. O desespero dos familiares, eles tentaram até forçar o portão ali, queriam de todo jeito nomes, né? Porque como tem 280 e poucos aqui dentro, claro, 5 mortos, quem são eles, né? Essa lista a Secretaria deve divulgar ainda pela manhã. A gente continua aqui à disposição e acompanhando, né, o desenrolar desses fatos aqui. Luciano, volto com você no estúdio. Maríndia, obrigado pelas suas informações, na verdade, né? É uma situação, como você disse, né, no momento que todo mundo esperava que se ficasse mais tranquilo, apesar desse clima de temor por conta de presos que continuam foragidos aí, né? Mas se esperava pelo menos uma certa tranquilidade, mais uma notícia dessa. Muito obrigado, Maríndia. Bom trabalho, a gente vai se falando. Inscreva-se. Clique